Bom dia, meninas, estudantes, pais, responsáveis, que vai acompanhar a leitura do texto da disciplina de língua portuguesa. Hoje são 9/9/2021, são 9 horas e 5 minutos exatamente. Eu estou aqui na minha cozinha, que hoje não é dia de ir para a escola, amanhã eu estou lá na escola e para gravar o restante dos vídeos, né? Vocês vão estar ouvindo alguma zoada de pássaros aqui, meu quintal é um pouco arborizado e tem algumas árvores, elas fazem muita zoada, viu? Vamos lá. Não vou perder tempo muito com isso aqui não, para a gente ser um pouco mais dinâmico e objetivo. Componente curricular, língua portuguesa. Leia o texto abaixo e responda as questões. O que é um infográfico? Infográfico é um desenho ou imagem que, com auxílio de um texto, explica ou informa sobre o assunto que não seria muito bem compreendido somente com um texto. Beleza? A origem da palavra infográfico significa info, informação, e gráfico, que significa desenho, imagem ou representação visual. Os infográficos são muito utilizados em jornais, mapas, manuais técnicos, educativos e científicos, redes sociais e sites. Classificação da infografia: infográfico enciclopédico, e também temos aqui o infográfico específico. Vamos voltar aqui ao enciclopédico. Infográfico enciclopédico. Infográfico centrado em explicações mais universais. Exemplo, funcionamento do corpo humano, o que são partidos políticos e etc. Aqui vocês podem ver que tem um infográfico aqui relatando como é distribuído um salgadinho de milho chips pelo corpo no momento do consumo, né? Eu não li, só expliquei direitinho como é. Aqui, ó, 35% do salgadinho dos chips fica colado em seus dentes. Se a pessoa usa os aparelhos, esse valor sobe para 50%. Gente, quer dizer que de 100 pedacinhos de chips, se você comer, 35 fica colado nos dentes. E se você tiver aparelho, é a metade que fica colado nos dentes, segundo esse infográfico. 10% vira farelo e é desperdiçado, ou seja, 10, de 100 pedacinhos que você come, 10 é desperdiçado, vira farelo. 15% fica colado em seus dedos. Desse total, 8 ficará colado em seus dentes, depois que você chupar os dedos na tentativa de limpá-los, né? 40% desce para o seu estômago. Aí tá aí a boca aqui, corpo humano aqui, né? É só para exemplo de infográfico enciclopédico, uma explicação de algo um pouco mais aprofundado. Esses dados, é claro que eles devem ser aproximadamente baseados em algum dado científico, estudos, né? São bases aproximadas. Infográfico. Desci aqui um pouquinho. Só um minutinho aqui. Infográfico específico. Infográfico que trata de assuntos que são mais específicos. Atrapalhou aqui um pouquinho aqui. São frequentemente utilizados quando é preciso explicar sobre o novo procedimento cirúrgico, ou é necessário retratar como é o novo cenário de um determinado local, entre outras situações. Desculpando aqui porque o meu rostinho aqui, né, ele prendeu aqui um pouquinho o lugar aqui, mas vamos seguir. Aqui vocês estão observando um boletim Covid-19 Tocantinópolis, número 393. É um infográfico, gente. Ele foi divulgado no dia 30 de agosto de 2021, recentemente agora. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foi 12 horas que ele foi publicado. Aqui, ó. Caso notificado de coronavírus, Covid-19, 8.072. Casos descartados, 5.235. Eles notificam a pessoa para saber se está com Covid. Aí os descartados são os que não estão com Covid, certo? Internações. Internado em Tocantinópolis, nenhum. No momento, foi no dia 30 de agosto. Internado fora do município, 11. 2.747 casos confirmados de coronavírus.
certo? Em Tocantinópolis já teve isso no último dia 30 de agosto. 2.604 recuperados. Desse total, olha a quantidade que foi recuperada. Ó. 85 ainda estão em isolamento domiciliar, certo? Em casa. E 47 veio a óbito. Já faleceram. Só em Tocantinópolis, né? Casos ativos, 96. Beleza, gente? Observe o tanto de informação que está nesse boletim de Covid-19 de Tocantinópolis. Realmente dá para substituir um texto e está razoável. Vamos lá. De acordo ao texto, explique o que é infográfico. Gente, está lá no texto, bem no comecinho. 2. Qual é a origem da palavra infográfico? Tem lá a origem, gente. O que é infográfico é uma coisa. Entendam? E a origem é outra. Info mais gráfico, vocês não colocam lá. Dei praticamente a resposta. 3. Como são utilizados os infográficos? Tem no texto. 4. Cite os dois tipos de infográficos citados no texto. Está dizendo, né? Aqueles dois que eu especifiquei. Disse, voltei. Responda corretamente de acordo com o infográfico do boletim Covid-19 Tocantinópolis, número 393. Vocês vão ver, olhar a informação do infográfico lá do boletim Covid-19 Tocantinópolis, número 393, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, pertencente à Prefeitura Municipal. E vão responder qual a data da publicação desse boletim. Eu já li, gente. B. Quantos casos de coronavírus foram confirmados em Tocantinópolis? C. Quantos casos de coronavírus estão recuperados em Tocantinópolis? D. Quantos casos de coronavírus estão em isolamento domiciliar em Tocantinópolis? Em casa, gente, isolado. Né? E. Quantos casos de coronavírus estão ativos em Tocantinópolis? Olha o tanto de pergunta que deve fazer no infográfico. Quantas pessoas vieram a óbito pelo coronavírus em Tocantinópolis? A óbito faleceu, viu, gente? Quantos casos de coronavírus foram notificados em Tocantinópolis? Beleza? H. Quantos casos de coronavírus foram descartados em Tocantinópolis? I. Quantas pessoas estão internadas fora do município de Tocantinópolis? Olha o tanto aí. Terminações em an e ão. Usamos an quando o verbo indica o passado, o que já passou, gente. Também chamado de pretérito. Usamos o ao-tio quando o verbo indica o futuro. Vou dar um exemplo aqui. Espera aí, jazinho, vou dar um exemplo. Eu coloquei um vídeo, agora há pouco, lá no EducaTalk, no blog, de uma professora explicando resumindo como é o uso do ão e do ão, né, nos verbos. Aqui, ó, complete com am passado. Cantam, falaram, passado. Estudaram, abraçaram, sorriram e brincaram. Agora complete com ao-tio, ão. Observe a fala, ainda vai acontecer. Falarão, abraçarão, estudarão, algo que ainda vai acontecer. Se eu estiver falando de estudar no passado, ó, estudaram, eles estudaram ontem. É com AM. Se eles ainda vão estudar, eles estudarão amanhã. Algo que ainda vai acontecer. Olha cá. Avisarão, D, né? E brincarão, futuro ao-tio, AM, passado. Sorrirão. Essa atividade está muito fácil, mas eu quis só fixar o conhecimento, fixar o conteúdo para vocês, para facilitar. Encontre 10 verbos no caça-palavras. Vocês gostam de caça-palavra, né? Aqui tem os verbos aqui. Dica do professor Raiolan. Os verbos sempre estarão ou no futuro ou no passado, certo? Vou achar um que bem que tá facinho aqui, ó. Bateram. Observem aqui, gente, olha. Bateram. Ó o final. AM já passou a batida, né? Se fosse baterão, ainda ia ocorrer. Aqui embaixo, vocês vão... Agora separe os verbos no quadro abaixo. Vocês vão caçar os verbos aqui. Tentem achar todos. E separá-los. Colocar a parte que é no pretérito, que também significa passado.
E as palavras que são no futuro. Ainda vai ocorrer ainda. Ao tio, uma dica. AM para cá, ao tio para lá. Entendeu? Pessoal, o que, é que eu tenho que fazer aqui? Pega um lápisinho aqui, ó. Circula aqui devagarinho aqui. Com cuidado, né? Eu geralmente, quando eu fazia essa atividade, eu pegava um lápis. Quando a professora pedia para pintar, o professor pegava um lápis e circulava. Porque às vezes eu errava uma pontinha e quando eu ia pintar, era difícil de apagar. Então, quando eu via que tinha errado, eu analisava todos as palavras que eu encontrava, via que estava certo e depois que eu ia pintar, para ficar bonitinho. Beleza? Não esquecer, pretérito é passado. Futuro é algo que ainda vai ocorrer. Vamos lá. 9. Complete as frases com verbos no tempo pedido. No tempo pedido. A. Os gatos a noite inteira. Vocês vão colocar miar no pretérito, que significa passado. Já expliquei para vocês. No pretérito. Os gatos já passou. Vocês vão só... Não é botar o nome miar, não. Vocês colocar os gatos miar a noite inteira. A frase fica sem nexo. Sem sentido. Entendeu? Coloquem esse verbo miar, mas no pretérito. Aqui nesse localzinho aqui. B. Após a aula, os alunos... Vocês vão colocar o verbo assistir no futuro a um filme. Após a aula, os alunos assistir. Acabei de explicar ao tio? Não. No futuro. Não vão colocar o nome assistir, não, porque senão vai ficar após a aula, os alunos assistir a um filme, tá? Sem nexo. Ontem, nossos atletas venceram no pretérito, lá no passado, ó, o jogo. Ontem, nossos atletas vencer. Passou a M, dei até a resposta. O jogo. Eles no parque à noite. Eles caminhar no futuro. Futuro. Beleza? Só para fixar conteúdo. Vamos embora. Meus pais viajar no pretérito já passou pelo Nordeste. Colocar o verbo viajar no pretérito. O passado. F. Eu a aula ontem pelo computador. Assistir, né? Vocês vão colocar assistir no pretérito. Arrochem aí, gente. Uso do G e do J. Isso confunde todo mundo. Muitos professores também. Inclusive, às vezes eu me confundo também. Algumas palavras. Eu gosto muito de leitura, mas o G e J confunde algumas coisas. Algumas palavras confundem realmente até os professores. Ó, escreve-se com G. Aí tá as palavras, eu não vou ler, isso é para vocês lerem. Agir, né? Agitar, algemar, algibeira, angélico, agila. Vão lendo tudo aí para a gente terminar aqui o portfólio. Escreve-se com J, as palavras aí. Berinjela, brejeiro, cafajeste, ajeitar, canjica, cerejeira, desajeitada, enjeitar. 10. Complete com G ou J e reescreva as palavras. Vocês vão completar aqui, gente. G ou J. Tiverem dúvida, dê um jeito de pesquisar. Ver se tem algumas palavras aqui, que é danado para elas estarem aqui. Beleza? E escrevam toda a palavra novamente aqui, ó. Mesmo jeito com a B, completa com G ou com J. E reescrevam, que é escrever novamente as palavras na frente. C, até rimou, né? Escrever novamente as palavras na frente. C, ferrugem. Vocês vão ver a palavra ferrugem, se é com G ou com J. Talvez ela esteja aqui. Se não tiver, pesquisem, se puderem. E reescrevam a palavra, que é escrever novamente. Canjica, da mesma forma. Jiboia, da mesma forma. Ginásio, da mesma forma. Completa e reescreva novamente. Interpretando o texto. O caracol e a pitanga. Você gosta de histórias em que os animais principais são... Desculpa, gente. Você gosta de histórias em que os personagens principais são animais? Que histórias desse tipo você conhece? Consegue se lembrar de livros, filmes ou desenhos animados em que eles aparecem? Leia o texto a seguir. O texto é o caracol e a pitanga. Havia 2 dias, o caracol galgava lentamente o tronco da pitangueira, subindo e parando, parando e subindo. 48 horas de esforço tranquilo, de caminhar filosófico. De repente, enquanto ele fazia mais um movimento para avançar, desceu pelo tronco apressadamente,
No seu passo fustigado e ágil, uma formiga maluca, dessas que vão e vêm mais rápida que coelho de desenho animado. Parou um instantinho, olhou o zombeteira, o caracol, e disse: Volta, volta, velho. Que é que você vai fazer lá em cima? Não é tempo de pitanga. Vou indo, respondeu calmamente o caracol. Quando eu chegar lá em cima, vai ser tempo de pitanga. Entendeu, gente? Por que ele estava indo mais cedo? Entendeu? Texto de Milor Fernandes, O Caracol é Pitanga, Fábulas Fabulosas, no Rio de Janeiro, editora nórdica, o ano foi de 1999. Mais velho que vocês, a fábula, né? Vocabulário: fustigado é animado. Fustigado tá aqui. E galgava, que é galgar, é o mesmo que subir. Zombeteiro é gozador, debochador, gente, viu? Também tem zombeteiro aqui. E aqui é o vocabulário. As fábulas, assim como as outras narrativas, têm três partes principais. Tem o início, uma situação inicial é apresentada. No desenvolvimento, ou meio, antigamente os professores explicavam que era o meio, quando acontecem as ações. Desenvolvimento, quando acontecem as ações, quando a história se desenrola, o desenrolar da história no meio. E no final, as situações se resolvem e a história termina, né? O texto tem que ter início, meio e fim, gente. Início, desenvolvimento e final. Essa nomenclatura vão mudando conforme vocês vão estudando, ok? Lá nas outras séries. 11. Responda as questões de acordo ao texto. O que o caracol fazia quando encontrou a formiga? Vocês vão olhar lá a parte da fala e colocar aqui. B. A formiga achava que o caracol devia continuar a subir? Por quê? Não colocar só assim não, porque está perguntando por quê, né? Você sabe o que é ser tempo de uma fruta? Não colocar só assim não. Explica por que é tempo de uma fruta, né? Tempo de biqui, tempo de manga. Eita. D. Leia a fonte do texto e depois preencha a tabela abaixo. É a fábula lá de cima, gente. Isso aqui corresponde à fábula do caracol e a pitanga. O nome do autor, o nome da fábula, autor, livro, cidade e ano. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima, só para me dar uma olhada aqui. Ó. As informações estão todas aí, ok? 12. Numere na ordem certa as falas e os acontecimentos. O que vocês vão fazer aqui? Não, vocês não vão só pegar 1, 2, 3, 4, 5 aqui, não. Vocês vão olhar quando foi cada fala de cada item do A, B, C, D e E e numerar elas na ordem, ok? Quando eu chegar lá em cima, vai ser tempo de pitanga. Vocês vão observar onde foi essa fala, se ela foi na ordem do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ou do quinto acontecimento. Quando as coisas foram acontecendo. Uma dica que eu vou dar para vocês. Tem que ler o texto novamente e pegando as falas e colocando. De início ao fim vocês vão achar tudo. Entendeu? Vão lendo direitinho aí. Quando eu chegar lá em cima vai ser tempo de pitanga. Vão ver onde é que está essa fala e colocá-la na ordem. Se ela aparecer por último, é a ordem 5. Se ela aparecer por primeiro, a ordem é a número 1, viu? Nas ordens certas, numere na ordem certa as falas e os acontecimentos. Beleza? Qualquer dúvida, me procura no privado que eu vou fazer questão de explicar novamente. Produção textual. As fábulas são gêneros que trazem as seguintes características. Apresenta os elementos essenciais da narrativa. A narrativa é curta, geralmente um diálogo. Os personagens quase sempre são animais. Transmite um ensinamento e no final da história destaca-se uma moral. Agora vou ser com vocês. Observe a sequência da imagem e produza sua fábula. Já colocamos o título, né? Título, a formiga e a pomba. Vocês vão colocar o acontecimento, vocês vão observar os acontecimentos aqui, depois vem para cá, depois para cá. Todos os acontecimentos vão descrever, gente. Cuidado com o sinal de pontuação, com a escrita correta, beleza?
Fique à vontade, escrevam da forma que vocês deem conta, ok? Estamos finalizando mais o portfólio, depois vem outra aí.